porque já está. Ok, boa tarde para todo mundo. Estou muito animado, porque a gente, além de ter uma estrela aqui, a gente tem uma grande amiga. Na verdade, eu acho que é a maior e mais longa parceria de negócio que a gente tem no Brasil e virou já amizade profunda que a gente pode dizer que é nossa família no Brasil. Então, a gente tem grande honra ter ela aqui hoje. E a gente, além de ter amizade, a gente tem mesmo pensamento de negócio, mesmo raciocínio, mesmo modelo de trabalho. E a linha dela está, eu acredito, mais fora de controle do Brasil. La patrocinadora de Grazina e Renato, quem conhece. Para mim, a linha que começou o crescimento no Brasil. Isso é incrível que a gente trabalhe juntos, porque coisas boas como mal contamina no final. Então a gente. Contagia. Não, eu gosto da palavra contamina. Eu ouvir essa palavra positiva, ok? Com certeza a gente aprende muito, a gente agrega muito ao nosso negócio. Então, eu não vou começar a falar hoje do modelo, porque hoje a gente tem uma pessoa do Fonte que sabe, faz o modelo. Na verdade, a Rai, além de ser grande líder, ela também é trabalhadora, sempre teve espaço, sempre tem espaço, não daquele que fala de espaço, não daquele que vende espaço, ela é daquele que faz espaço todos os dias, sempre a gente já estava no espaço dela lá. Então, sem demora, eu vou passar o microfone para nossa grande amiga Rairena Ena. É com você. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, muito bom poder estar aqui. Aliás, muito obrigada aí pelo convite. O meu favorito, o Eran, né? Que o nome dá uma piscadinha, ele já está aqui no Brasil. E, gente, é muito bom poder estar aqui na sala, né? Porque, de fato, como o Eran falou, a gente trabalha junto, a gente tem a mesma filosofia do negócio e a gente está muito feliz, muito animado, porque, de fato, está num momento muito bom dentro do negócio da Herbalife. A gente não só ter aí a nossa filosofia com um espaço de vida saudável, manter os clientes e tudo mais, mas inclusive de duplicar o nosso negócio. Então, eu vou passar aqui um pouquinho do que a gente tem feito para vocês. Só vou compartilhar aqui a minha tela para poder colocar o material e contar um pouquinho da minha história, tá? Eu acho que a maioria aqui, né, já conhece um pouquinho da minha história, até porque a gente está no mesmo evento, né, do Best of the Best. Eu já não vejo a hora de chegar ao nosso Best, mas agora a gente está o quê? Tudo preparado, né? Aí para ir para a extravaganza, que nem a gente estava conversando. E o principal, gente, eu acho que essa sala aqui, a pergunta nem é se você está indo para a extravaganza, mas sim quantas pessoas você está levando, né? Porque ainda dá realmente para a gente poder trabalhar e levar mais uma pessoa. Esse é o nosso foco até o último minuto. Meu nome é Rairena, eu tenho 18 anos de Herbalife, agora em junho. A gente vai completar 19 anos de Herbalife. E eu desenvolvo, aliás, conheci Herbalife muito nova, né, com 17 anos. E anos eu estava no colegial. Só que assim, gente, só para vocês entenderem, um pouquinho assim do pensamento mesmo, né? Porque meus pais, eles casaram em Bauru, depois eles mudaram para uma cidade pequena, que é Pederneiras. Minhas irmãs nasceram em Pederneiras. E depois meu pai foi para Campinas. Só que meu pai trabalhou a vida inteira numa multinacional. Então eu falo que meus pais, meu pai trabalhava nessa multinacional e minha mãe sempre teve negócio próprio. Então eu falo que eles me viram crescer na horizontal, né? Eles saíam de casa, estavam dormindo, e eles chegavam e eu já estava dormindo. Então, eu sempre vi assim muito meus pais trabalhando. Meu pai ele é japonês, então ele sempre falou assim, ó, estuda muito enquanto você é jovem para conquistar o que você quer e tudo mais. Então, essa questão, inclusive, de ter informação, de querer aprender,
sempre foi muito assim, de casa mesmo, né? Meu pai sempre falou essa questão da gente poder estudar. E aí eu sempre vi os dois lados, né? O lado de quem era empregado e que tinha que trabalhar muito, e que às vezes meu pai chegava até de madrugada em casa, e o lado de quem era empresário, que no caso da minha mãe, que sempre teve negócio próprio, que também trabalhava muito, não tinha dia, tipo sábado, domingo, feriado, aliás, feriado eram os dias que mais trabalhava. Então, vi realmente essa questão dos dois lados. E nesse período que eu conheci a Herbalife, eu estava com 17 anos, eu já vendia, tipo, Natura, vendia Avon, joias, tudo que eu via pela frente estava vendendo, buscando uma renda extra, porque japonês tem toda uma questão cultural, assim, e ficar pedindo dinheiro para meu pai era uma coisa que me incomodava muito. Então eu já queria ter ali meu dinheiro, eu queria já fazer ali minhas coisas e tudo mais. E desde pequena eu sempre fui a mais gordinha lá de casa, então já tinha feito todos os tipos de dieta, né? Vivia aí nessa luta com a balança, até que um belo dia esse casal chegou lá em casa, ela é prima da nossa família, eles já estavam na Herbalife fazia 8 meses, e eles lembraram da nossa situação, que na época minha irmã mais velha estava muito doente, né, com depressão, já fazia mais de 6 anos, e aí a gente estava nessa luta constante. Quando tem alguém doente da família, não é só a pessoa que fica doente, né? A família toda que fica ali envolvida para tentar ajudar e tudo mais. E aí o primo chegou lá em casa para falar sobre os produtos, né? Para falar sobre a nutrição que poderia ajudar a Drena, mas o principal é que fisicamente a gente já viu que ele estava mais magro, então, eu já queria usar os produtos, mas ele fez uma pergunta. Ele falou assim: Ó, Rairena, quem que você conhece aqui em Pederneiras que gostaria de ter uma renda extra? E aí eu falei: eu. E assim eu fui, me cadastrei, fui parar no meu primeiro STS, assim como todos aqui participaram. E de lá para cá, realmente, de fato, tudo mudou, né? Porque daí a gente tem a grande divisão do que é o negócio da Herbalife. Aqui a cidade enorme, né? Que a gente iniciou o negócio, né? Com 25 mil habitantes. A gente construiu aí o primeiro ano, que praticamente nem tinha espaço de vida saudável, então era só a venda dos produtos mesmo, né? Mas foi aí que a gente começou desenvolvendo a atividade e, e aí tudo começa com o nosso resultado, né? Então, cada vez mais a gente vem buscando um estilo de vida saudável, ativo. Eu sou apaixonada pelos produtos da Herbalife, construir a questão do estilo de vida, de realmente não só usar os produtos, mas ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, então isso vem melhorando cada vez mais, né? Isso é muito importante. E aqui a grande decisão, né? Porque de fato, quando eu fui no meu primeiro STS, o único dinheiro que eu tinha era para me cadastrar, e na época o kit custava R$ 460. Porém, todo mundo sabe, né, que há 18, 19 anos atrás, ou você era supervisor ou você não fazia o negócio da Herbalife. Então, praticamente, eu tinha que tomar uma decisão. Eu não tinha dinheiro, não tinha conta no banco, não tinha nada, gente. Mas quando a gente quer e quer muito, a gente dá um jeito, né? Então, eu dei meu jeito para ser uma supervisora, até porque ia ter um grande evento, né? Uma extravagância, assim como a gente está à vésperas de uma grande extravagância. E eu queria poder realmente ter informação com os melhores, né? Eu vi que na Herbalife eu iria aprender com pessoas de sucesso, então isso foi o que mais me encantou. E aqui vem a primeira lição, né? Porque além de eu ter que me qualificar para a minha primeira extravaganza, eu também tinha que tomar essa decisão de não só qualificar, mas de também ir para esse grande evento. Eu não sabia da data, nada disso, né? Então, a primeira decisão foi me qualificar, então dei meu jeito para ser supervisora. Na época, eu tinha que comprar 4 mil pontos, né? E aí, comprei os 4 mil pontos para poder participar dessa extravagância. E a segunda coisa é que a data da extravagância era na mesma data da minha formatura de colegial. Então, eu também tinha que tomar essa decisão. Eu ia me formar, né, e tudo mais, do jeito que já estava tudo programado, ou eu ia para minha primeira extravagância. E o principal, gente, é que eu já estava no negócio, mas também já tinha pessoas dentro do negócio, né? Então, a minha melhor decisão realmente foi poder escolher ir para minha primeira extravagância e poder ver o que de fato é a grandeza do negócio da Herbalife, porque foi lá dentro desse evento que eu vi a possibilidade de realizar todos os meus sonhos e de realmente construir aquela fé cega, né? Não importa o que aconteça, a gente vai dar aqui o nosso melhor
e porque a gente entrou no negócio não para ver se ia dar certo, mas sim para fazer dar certo. Então, essa primeira extravaganza foi o que deu a certeza do que a gente estava, de fato, entrando para poder construir o negócio com muita clareza, né? De ter a promessa clara e que, de fato, o preço ia ser pequeno. Então, se tem algo importante e que vai valer muito a pena é você decidir ir para a extravaganza, né? Eu sei que tem gente aqui que de repente já tem aí um tempo de negócio e tudo mais, mas inclusive se você é novinho no negócio, essa vai ser a sua melhor decisão de você fazer aí o que você tiver que fazer, mas de fato pode ter certeza que vai valer a pena você dar o seu máximo para poder estar nessa extravaganza, até porque vai ser em um lugar maravilhoso, né? Que vai ser no Chile, mas vai ser uma extravaganza sensacional, gente. Com mais de 20 mil pessoas, toda a América Latina. A gente vai voltar com muita novidade, muita inspiração e, de fato, com a grandeza, né? E a certeza do que é um negócio da Herbalife. Então, depois da extravaganza, tudo a gente começou a desenvolver, né? Então, a questão é que os princípios básicos, eles nunca mudam, né? Então, a gente começou sempre a falar com pessoas sobre os produtos, pessoas sobre o negócio, assim como eu falei, o primeiro ano não existia espaço de vida saudável, a gente começou vendendo os produtos, fazendo os coquetéis fits na casa das pessoas e tudo mais, e assim a gente qualificou Get no primeiro ano, e depois do segundo ano, eu abri meu primeiro espaço lá em Pederneiras, né? Mas a cidade era pequena, não tinha muita coisa assim para alugar. Antes era bem mais restrito, né? A questão de ter espaço e tudo mais. E aí a gente alugou o nosso primeiro espaço próximo, né? Que era a cidade de Bauru, que é aí no centro. Então é aqui, né? Desse jeito, super simples, com vários lanches de escada, que a hora que você olhava era tudo escuro. Não sei nem se eu teria coragem de subir, né, nesse espaço, mas foi aí que a gente começou desenvolver o espaço de vida saudável de maneira profissional, uma cidade que a gente não conhecia ninguém e que a gente começou a trabalhar de fato assim com a filosofia correta do espaço, que é como se a gente tivesse um local só para ter o nosso escritório, mas para ter ali as pessoas que iam usar os produtos, que iam ter resultados e que iam ser os nossos futuros supervisores, né? Então, desde o início, a gente sempre teve essa filosofia de ter clientes, mas com a certeza que a gente ia patrocinar e recrutar pessoas para o negócio, né? Então foi daí que a gente começou, depois a gente mudou aí para a salinha do lado, e aí a gente começou a ter supervisores, pessoas, né, no nosso time. E o mais impressionante, gente, é que a gente tem algo muito poderoso nas mãos, né? Que é o nosso plano de marketing da Herbalife, que é algo que você pode entrar no negócio, investir R$ 11.000 que é surreal, né? Você entrar no negócio próprio, investir um investimento de R$ 11.000, mas que no futuro você pode aí ganhar seus 20, 30, 40, 50, até R$ 100.000 por mês com essa oportunidade. Então, é algo sensacional, é algo que me motiva, né, todos os dias, no nosso plano de marketing. Foi assim que a gente começou, entendendo o poder do sistema, né? Então, o principal, você está conectado num sistema de treinamento para poder crescer. A gente sempre levou as pessoas nos STS, a gente não tinha sistema na nossa cidade, a gente viajava, né, para poder ir para o evento. E assim a gente chegava, né, de van, depois foi indo de ônibus, né, para construir a nossa equipe. E a gente saiu do primeiro ano para 3 anos, equipe de milionários, construindo o nosso time, construindo a nossa galera, e que hoje a gente tem aí grandes líderes que vieram, inclusive, da cidade de Bauru. E o principal é que aqui na Herbalife a gente vai mudar completamente o nosso estilo de vida, né? Provavelmente você que está aqui, você já fez aí já teve algum reconhecimento da Herbalife, até porque a gente aqui o tempo inteiro a gente é reconhecido. Então a gente tem as promoções do Style, né? A gente tem aí os brindes. Se você está frequentando o sistema, está no evento, você vai ser reconhecido aí pelo seu trabalho. Tem as viagens de incentivo, então já foram assim vários cruzeiros pela Herbalife. Gente, viajar é muito bom, mas viajar com a galera da Herbalife é completamente diferente, né? Então a gente tem aí algumas viagens daqui, um evento que foi em Arraial da Ajuda, que o VIP era o Juan Miguel, e o Juan Miguel também é VIP da Extravaganza. Argentina, passeio de helicóptero, aqui no Chile, né? A gente já teve uma extravaganza no Chile e que foi sensacional, não tenho dúvida que essa vai ser melhor ainda.
né? Então a gente está assim, é super animado para poder estar lá. Aruba, Los Angeles, jantares de gala. Não, gente, já estou até preparando meu vestido, né? Porque esse jantar de gala aí da extravagância vai ser icônico, né? Vai ser maravilhoso, sensacional. A gente já está aí. Viu, Noan? A gente precisa de mala, porque tem que levar vestido, tem que levar roupa de frio, né? Então, de fato, a gente precisa levar mala para o Chile, né? Las Vegas e aqui na Herbalife, gente, de fato, a gente eu particularmente realizei muitos sonhos. Antes eu achava que o fato de viajar era só ir para a praia, né, e tudo mais. Mas eu aprendi a gostar de viajar muito mais dentro do negócio da Herbalife, então já realizei muitos sonhos. Aqui no México, que eu achava que a Inat, ela era de mentira, né, e aí não, a Inácia, ela é de verdade, ela é real, né? Inclusive, ela bebe. E assim, e começou, inclusive, um pouco da nossa amizade, né? Aqui Disney. Quem não Posso viu, soltar? gente, você não tem noção do que vai ser minha neve no Chile. Vai ser Qualquer demais. lugar aqui tá bom. Não pode, pode ir mais para frente, para o sinal tá perto. Se Poeirão, der fecha. para dar uma encostadinha aí na entrada do Campo de São Bento, tá ótimo. Enfim, a gente vai Só estar para lá me sacanear, todos os sinais estão abertos. vendo aí todas as atrações do Chile, mas o principal realmente vai ser a neve, né? A gente está muito animado aí para ver a neve. Já tem até uma galera mandando o print, né? Que tá a 2 graus, então tá frio, né, gente? Vai ser bem gostoso. Aqui em Londres, Havaí, enfim, já conheci vários lugares do mundo por essa oportunidade da Herbalife. Mas o principal é a gente poder estar aí dentro dos grandes eventos e sempre aprender. A gente acabou de voltar das férias da Herbalife, né? Que foi agora na Bahia e que foi maravilhosa. E a gente já está trabalhando para a próxima, né? Que vai ser em Porto de Galinhas, para não só a gente poder estar lá, mas levar muito mais pessoas junto com a gente. Aqui foi a última extravagância em Bogotá, que já foi maravilhoso. Mas, gente, essa vai ser melhor ainda, né? Então a gente está super animado. A gente esteve no Honors esse ano e eu tô aqui para te falar que tudo que a gente viu lá, você pode ter certeza que a gente está preparado para crescer e muito, né? E fora isso, a gente tem muitas novidades. Então, se tem um evento que você tem que estar para ver todas as novidades, porque daqui para frente a Herbalife ela está em outro nível, né? Inclusive até porque a gente vai ter agora o Protocol, né? Que vai ser assim surreal, né? Algo assim extraordinário para o nosso negócio, para a gente poder alavancar muito mais, né? E crescer dentro do negócio da Herbalife. Então, muito provavelmente a gente vai saber tudo, né, sobre isso na extravagância. Então, você tem que estar lá para poder aprender tudo sobre essa novidade. Em termos de conquista, eu sempre gostei de carro, então já tive assim várias realizações. Esse é o carro que eu dirijo hoje. É, Não sei nem mais o que que é um posto de gasolina, né? Agora eu só fico aí no elétrico e tá tudo bem. E um sonho realizado aqui é minha trajetória. Primeiro mês entrei como supervisora, segundo mês qualifiquei para o Mundial com 10 mil pontos pessoais, primeiro ano equipe Get, ganhando 5 mil reais por mês. E só aqui já era algo assim inimaginável, né? Porque minha primeira meta era fazer 18 anos e poder comprar meu carro com o dinheiro da Herbalife. Foi isso que eu fiz logo no meu primeiro ano. Com 3 anos cheguei à equipe de milionários, minha vida nunca mais foi a mesma, porque a partir daí é, sempre ganhei acima de 20 mil reais em termos de royalties e bônus, e aí minha vida mudou completamente, né? O estilo de vida mudou completamente, a gente desenvolve essa atividade junto com o nosso time, que a gente tem muito orgulho, e a gente tem os melhores, né, que estão com a gente sempre, e a gente só tem a agradecer a todo esse time de pessoas que nos inspiram e nos motivam sempre, então, de fato, nós somos parceiros, nós somos amigos também, e aqui, toda a minha família desenvolve a atividade da Herbalife, então tenho muita gratidão a Deus e muita gratidão à Herbalife, porque de fato não só mudou a minha vida, mas mudou a vida de toda a minha família, né? Então isso não tem preço. A gente poder desenvolver a mesma atividade, a gente poder viajar juntos e estar sempre em todos os eventos juntos, né? Então isso não tem preço. E eu vou passar aqui para vocês um pouquinho do que a gente já está fazendo, que é algo que vocês também fazem, né? Que é a nossa filosofia do Best of the Best.
mas só para a gente poder ajustar, porque cada best que a gente tem é impressionante, mas cada best que a gente tem, ele tem a capacidade de ser muito melhor do que o último, né? Então a gente vai ajustando e alinhando todo o nosso pensamento de acordo com o momento que a gente está. E a gente já passou de todas as fases. A questão de ajustar aí cardápio, de realmente estar 100% no modelo, de fazer o espaço um espaço de sucesso. Então, são pontos básicos que você que está aqui provavelmente já tem noção disso, né? Eu vou falar um pouquinho do principal para você crescer, mas para você entender que o nosso flow, né, é, o nosso caminho dentro do negócio, ele está muito claro. Então, é praticamente a gente só colocar aí ação massiva nos números para poder crescer e fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Então, antes de mais nada, eu acredito que todo mundo já tem a sua lista de metas, né? Para realmente poder atingir as suas metas nesse ano. O que mais a gente tem dentro do negócio da Herbalife são promoções. Além das promoções da Herbalife, a gente tem nossas promoções do Best of the Best, né? Que tem uma galera aí focada nas promoções do Best, tem a possibilidade de ganhar uma viagem para Las Vegas. Então, de fato, a gente tem muitas promoções, então é importantíssimo você saber quais são as promoções e, de acordo com as promoções, colocar inclusive as suas metas para esse ano, né? Eu sei que muito provavelmente você já tem aí suas metas de curto prazo, de médio, de longo prazo, mas o mais importante é você colocar aí o seu objetivo para você crescer mês a mês, mas inclusive realizar os seus sonhos aqui nesse ano de 2025, né? Que a gente está apenas começando, mas que dá para fazer muita coisa acontecer nesse ano, tá? Então, os passos de sucesso, gente, eles nunca vão mudar, né? Primeiro de tudo, a gente ser um apaixonado pelos produtos. Eu acho que quanto mais a gente usa, mais novo a gente fica, né? Então, a gente vai renovando aí as nossas células, melhorando cada vez mais a nossa saúde, a nossa imunidade, entendendo mesmo a importância de não só usar os produtos dentro do espaço, mas sim que a gente tem que usar os produtos em casa. E eu falo muito a questão de usar os produtos, mas ser de fato uma pessoa apaixonada pelos produtos, né? Quem aqui vê assim uma criança, um menino, por exemplo, quando você vê um menino que ele é apaixonado pelo futebol, todo lugar que ele vai, ele quer levar o quê? A bola, né? E a gente, como um consultor, um supervisor da Herbalife, a gente tem que ser um apaixonado pelos produtos da Herbalife, né? De não só usar os produtos, mas sim, todo lugar que você for, levar os produtos da Herbalife. Então, independente de onde a gente vai, a gente vai viajar, a gente vai para o Chile, a gente vai levar os produtos, porque a gente usa, né? Porque a gente é um apaixonado pelos produtos, porque a gente quer melhorar cada vez mais os nossos resultados. E é todo lugar isso, gente. Então, e saber quem é que está influenciando quem, né? Porque às vezes você vai visitar um parente, aí você chega lá, ele vai servir lá um café da manhã, e aí a gente vai ver, né? Quem é que está influenciando quem? Se é ele que vai te influenciar ou você que vai influenciar a família toda, né? Então, saber que de fato a gente tem que usar os produtos, ter resultado. E é impressionante que a partir do momento que você fala, não, agora eu vou ter um novo resultado, né? Agora eu vou criar meu resultado de impacto, assim como os líderes de vocês aqui são excelentes nisso, tipo o Noam, a Keren, o Eran, são exemplos, né, gente? De realmente ter um resultado sensacional. Então, a gente sabe que isso é o primeiro passo de tudo para a gente poder aí ter um negócio cada vez mais motivador, mas inclusive para você construir ainda mais a sua carteira de clientes, né? E se você já tem um pouco mais de tempo no negócio da Herbalife, a gente sabe que isso faz muita diferença, inclusive. Você eliminar 1 quilo, nem que seja 2 quilos, todo mundo do seu espaço já vai perguntar o que você está fazendo, e aí você vai conseguir não só atrair mais pessoas, mas ajudar também as pessoas que já estão lá com você, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Segundo passo é você blindar a sua mente contra a negatividade. Eu sei que essa fala aqui é algo que a gente já tem no nosso chip, né? Mas sempre é bom falar, né? Porque a gente está na rotina, está no automático e às vezes a gente não percebe isso, mas é muito importante você blindar sua mente contra a negatividade, fazer boa associação no seu negócio, né? Uma associação positiva, criar o hábito da leitura
E criar isso muito forte, gente, porque se tem algo que vai mudar muito o seu e determinar o seu crescimento dentro do negócio da Herbalife, é realmente a maneira que você vai pensar e a maneira que você vai agir como um líder, né? Então, isso é muito importante, a gente não só ler, mas saber identificar os pontos que a gente precisa melhorar, escutar os áudios, né? Os áudios de Jim Rohn, os áudios do Eduardo Salazar, os áudios do Mark Hills, para cada vez mais você ter um entendimento melhor, né, sobre o nosso negócio e entender que aqui a gente sempre vai estar estudando, né? A gente vai ser sempre um eterno estudante para realmente poder se desenvolver e melhorar no negócio da Herbalife. Trabalha sua mente para ser positivo, né? E acreditar nas coisas mais simples, que é a questão, inclusive, da energia, né? Que a gente tem o poder mesmo de mudar e transformar tudo que tem ao nosso redor através da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente sente, da maneira que a gente tem a nossa energia. Então, de fato, isso muda o ambiente, né? E aí, quem é novinho, de repente, você vai precisar entender também que você precisa se blindar de acordo com as pessoas aí ao seu redor, porque você vai receber muito não, né? O negócio da Herbalife, ele é assim, nem tudo são flores, né? E a gente tem que se blindar contra a negatividade, inclusive das pessoas que às vezes a gente acredita, não, essa pessoa vai ser a pessoa que vai vir fazer, às vezes não é ela, né? Então você tem que se blindar contra a negatividade. Depois você vai ter que entender que você vai ter que ter a lei da desassociação, né? Às vezes você tem pessoas que são próximas de você, mas que são muito negativas, e aí você vai ter que começar a limitar um pouco isso para você poder crescer dentro do negócio e ter aí a sua mente cada vez mais forte, né? Trabalhar sendo um agente de mudança, né? Saber que de fato a gente tem muito trabalho para fazer, né, gente? De realmente poder cuidar de uma pessoa, de poder vender um protocolo e essa pessoa ter resultado com os produtos. Então, inclusive, saber quem é que está influenciando, né? Se é você ou as pessoas que estão ao seu redor. E aqui na Herbalife a gente lidera pelo exemplo, então é o principal, né? Que o exemplo ele arrasta. E cada vez mais o nosso papel é educar mesmo as pessoas sobre a boa alimentação, sobre os nossos produtos, que a gente tem os melhores produtos de nutrição do mundo e que a gente tem que fazer mesmo essa mudança, né? Do que é importante ela comer, o que é importante ela usar, que ela tem que usar os nossos suplementos para melhorar a saúde e tudo mais. E esse é o nosso trabalho de formiguinha, né? Que começa a partir do momento que a gente faz um novo cliente, né? E o principal é você ter fome para mudar de vida, né? Que eu acredito que é todo mundo que está aqui dentro dessa sala. Primeiro, porque você já tem a melhor oportunidade de negócios do planeta Terra, né? Você já conhece, você já está dentro do negócio da Herbalife. Então, a questão, inclusive a gente teve um dos Zooms, né, que a gente fez com a Leslie, e ela falou isso, para de perder tempo, né? Não perca mais tempo e bora pro ataque, porque se tem um período que a gente tem que trabalhar focado é esse período, né? E ela falou assim: tem alguma coisa que você é, tem para falar assim para as pessoas que querem crescer? Não perca tempo. Ela falou assim: não perca mais tempo, né? Faz realmente o negócio da Herbalife para valer, para poder mudar de vida e entender qual que é o tamanho da sua vontade de mudar de vida, né? Porque às vezes onde você já está confortável, né? Às vezes você precisa pensar de novo, não, qual que é o tamanho da minha vontade de mudar de vida? Porque tá tudo aí para a gente poder fazer, né? E dar um adeus aí para sua lista do não aguento mais, para você poder construir o que você quer, para você poder ter liberdade e viver as suas vida dos sonhos, porque aqui dentro da Herbalife, gente, qualquer sonho que você tiver é possível realizar, né? Então, descobrir o que de repente está te impedindo de avançar e crescer e ir para o seu próximo PIN, para de fato você fazer as coisas de maneiras diferentes, né? E uma das frases que a gente gosta muito de usar, né, é acordar e já ver a frase, né, que o meu grande poder é saber que eu posso ter tudo que eu quiser. E repetir, né, um mantra, né? Por que não? Coloca esse mantra aí, né? Anota aí no seu caderno. Meu grande poder é saber que eu posso ter tudo que eu quiser. E usar isso como um mantra pessoal, porque de fato qualquer coisa que você quiser, você pode realizar, inclusive dentro do negócio da Herbalife, tá? Esse aqui é o nosso flow, né? A nossa esteira, que, gente, de fato está muito claro. Muito provavelmente você que está aqui na sala, você já deve ter sua spa de vida saudável. Se você ainda não tem,
você está fazendo um estágio no espaço do seu patrocinador para poder ter seu espaço, né? E entender que a nossa esteira é simples, porém tem muitos detalhes, né? E o principal é a gente entender que o segredo do sucesso ele está nos detalhes, né? Então a gente precisa entender isso também. E como que começa o nosso flow? De acordo com a rotina que você cria aí no seu dia a dia, você tem que determinar o que são as suas prioridades, né? Dentro do negócio da Herbalife, a gente tem que cuidar de todos os setores. O setor, eu tenho que ter exemplo, então eu tenho que melhorar meu resultado, eu tenho que cuidar dos meus clientes, fazer o acompanhamento, eu tenho que fazer a administração financeira, eu tenho que prospectar, enfim, você é o dono do seu próprio negócio, então você tem que dividir todos os setores, mas entender que dentro desses setores tem algumas coisas que são prioridades. Então, por exemplo, algo para você crescer sempre é entender que você depende disso para os números acontecerem, uma das principais coisas é o quê? A prospecção, né? Então, isso tem que estar o quê? Com prioridade na sua agenda, né? E aí você já coloca isso como prioridade. Como é que você vai prospectar? Aí vai de acordo com o que você já faz, que nem convite pessoal para o espaço, se você tem espaço. Vou mandar 28 do bem no Instagram para poder agendar as avaliações, né? E poder vender o T90. Vou entregar catálogo para poder marcar pesquisa de 3 dias. Aí vai de acordo com a prospecção que você quer fazer, né? Vou aqui impulsionar no Instagram, isso é um algo a mais, né, que você pode fazer. Mas sempre fazer a prospecção diária, né? E que isso faça parte da sua rotina. E, gente, isso é algo que a gente já está careca de saber, né? Que realmente a gente precisa ir para convidar, a gente precisa fazer a Herbalife do dia a dia, né? Que é você ir em qualquer lugar e convidar a pessoa para conhecer o seu trabalho, né? Divulgar o seu trabalho, pegar o contato, presentear ela com alguma coisa. Então, prospectar é o tempo inteiro, mas que para isso a gente precisa ter aí a nossa constância, né? E da prospecção, você vai ter o seu novo cliente, até porque o que você já tem, né? Muito provavelmente, às vezes você já atende aí muitos clientes no espaço, você já tem os clientes de produtos fechados, então o que você já tem. E o que você vai construir daqui para frente vai ser de pessoas novas, né? Então você precisa ter a prospecção para você fazer o seu novo cliente, que vai vir para o espaço, ou vai ser o seu cliente de T90. E aí sim você vai ter pessoas novas para poder fazer as coisas acontecerem, que é você ter um novo distribuidor e ver como que essa pessoa vai iniciar no negócio. Então, deve ter aqui várias cidades, né? Pessoas aqui de várias cidades, e você tem que construir o seu flow aí, né? De acordo com a sua rotina. Aqui tá jantar de negócios, mas se você não tem jantar de negócios na sua cidade, o que que você faz? Coquetel no seu espaço, né? Não precisa ser nada engessado. E, gente, se tem uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, é cuidar dos clientes, né? Então, você pode marcar aí um coquetel fit no seu espaço toda semana, que é a desculpa para você ter ali os seus clientes, para você poder não só falar dos produtos, mas falar do negócio também, e ter pessoas novas que vão vir tanto para ser cliente e ter desconto e tudo mais, mas também essa pessoa se interessar em fazer um negócio da Herbalife, né? Então, a partir do momento que ela tem aí a exposição do que é o negócio da Herbalife, ela vai decidir como ela vai começar, com 1.000 pontos ou como supervisor. E uma dessas formas, ela começando, ela já vai começar a fazer o estágio. E o principal é que esse estágio seja muito bem feito, para que essa pessoa depois futuramente seja uma pessoa bem treinada e que ela saiba de fato fazer tudo o que precisa para ter um espaço de sucesso, né? Aí depois desse período ela vai focar depois em abrir o espaço. É claro que tem todo um período para isso acontecer, mas o melhor de tudo é que a partir do momento que a pessoa entra, do jeito que a gente tem o nosso negócio, ela já começa a fazer dinheiro dentro do negócio, né? Entender que o sistema, ele é o coração, né, do nosso negócio, então você tem que estar conectado no sistema de treinamento, que é onde você vai se fortalecer e ser um supervisor ativo permanente. E além de tudo isso, né, entender que você precisa duplicar
o seu negócio na Herbalife. Não só recrutar uma pessoa, fazer lá ela supervisora e tudo mais, mas inclusive duplicar o negócio, né? Então, o nosso modelo, ele não está claro, ele está transparente, né, para realmente a gente só poder crescer, entender que o estágio ele tem que ser profissional, para que as pessoas de fato não tenham dúvida, para que as pessoas saibam falar exatamente o que cada produto faz, para que essa pessoa já faça as 10 avaliações durante o estágio e já comece a vender os protocolos GT90, para que essa pessoa saiba a preparar o hype e já começar a promover isso com muita força, né? Porque ela pode ter as estações de hype aí, vender muito hype onde ela quiser, né? Que é algo muito fácil, simples e duplicável de ser feito. Então, o melhor de tudo é que ela vai aprender tudo isso no estágio. E a gente, como patrocinador e como o supervisor acima, a gente já tem que ter essa noção de que não, a gente não só está passando a informação com clareza, mas que essa pessoa de fato está entendendo e está aprendendo a como desenvolver a atividade da Herbalife de maneira profissional, né? Entender aqui as diferenças de você não só ter a sua meta, porque meta é diferente de você ter um sistema. Então, não foque na meta, foque no sistema, tá? Então, por exemplo, tem aí a meta. Minha meta é eliminar 10 quilos. Tá, mas você tem essa meta. E qual que é o seu sistema para você eliminar esses 10 quilos? Então, você tem que focar no sistema, que é o quê? 2 shakes por dia e uma refeição. Esse é o sistema que você tem que ter claro para você realizar todos os dias, que é o que vai te levar a essa meta. Então, qual que é a nossa meta? É fazer um novo supervisor por mês. E qual que é o seu sistema para você fazer um novo supervisor por mês? Prospectar todos os dias, ter novos clientes de T90, e esses clientes de T90, ou inclusive as pessoas que vão vir para o espaço, inspirar essas pessoas a fazer um negócio da Herbalife. Porque, gente, a partir do momento que a pessoa começa a usar os produtos e tem resultado, se é 1 quilo, se é 2 quilos, não importa. Essa já é a deixa para a gente chamar ela para vir conhecer o negócio da Herbalife, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que focar no sistema, saber qual que é a sua meta, mas foca no sistema, saber exatamente o que que você tem que fazer para realizar essa meta, né? Vencedores e perdedores têm o mesmo objetivo, metas te dão a direção, mas são os sistemas que te fazem progredir. Então, as metas são os resultados que você deseja alcançar, os sistemas são os processos que te levam aos resultados. Então, é muito importante saber diferenciar isso, né? E aqui tem alguns hábitos necessários para o nosso crescimento. Primeiro, tomar os produtos todos os dias. E, gente, a gente tem muito produto, né? Mas coloca aí a sua meta e construa o seu sistema para você tomar 20 produtos até o meio-dia, né? E a gente tem vários produtos e que, de fato, dá para você tomar 20 rapidinho, né? Já acordar, já fazer seu hype, só no hype aí já vai 4 produtos. Aí depois do hype você já vai tomar shake com treve com proteína, tem produtos de pele, enfim, escreve todos os produtos que você já consome, mas coloca a meta para de fato você usar pelo menos 20 produtos até o meio-dia, para cada vez mais você melhorar o seu resultado. Até porque se você já é supervisor, você consome com 50% de desconto. E, gente, não tem nada mais barato do que comer os produtos da Herbalife, né? Então você vai me desculpar, mas até o ovo tá um absurdo. Então, se tem algo muito barato, são os produtos da Herbalife, né? Então você deve usar e abusar, porque você vai melhorar ainda mais o seu resultado e com certeza vai ter muito mais energia e disposição para falar com as pessoas, né? Prospectar diariamente, aí você vai de acordo com o que você trabalha, né, para prospectar, mas aqui a sugestão é fazer sem convites todos os dias. E, gente, isso é algo que a gente faz todos os dias, tá? Independente se você já tem espaço cheio ou não, a gente faz todos os dias, porque do convite vem gente nova. Do convite, você tá ali na ação, você tá na rua, tá falando com gente, e além do mais, você vai encontrar ali, de repente, as pessoas que estão procurando, né, os produtos da Herbalife. Então, você vai anotar aí o que que você vai fazer de prospecção, mas a sugestão é 100 convites todos os dias, 50 mensagens no Instagram, fazer os posts no Instagram e tudo mais. Mas o que mais a gente faz é mandar pelo menos 10 oi, tudo bem,
né? Se você é novinho, para sua lista quente, inclusive, né? Mas 10, 8 tudo bem, e depois você manda o script para agendar a avaliação de bioimpedância para você realizar 2 por dia, né? Assim como muito bem, a gente já escutou isso várias vezes, 2 por dia é só alegria, né? Então, além dos nossos atendimentos ali no espaço, a gente trabalha para fazer 2 avaliações por dia. Ah, mas quais são os números? Gente, os números, cada um tem os seus. Mas o meu, por exemplo, é fazer 10 avaliações para vender um T90. E aí vai de cada um. Tem gente que faz 10 e vende muito mais, né? E aí vai da sua habilidade. Mas anota aí, enquanto a sua falta de habilidade dentro do negócio, você compensa com os números. Se você não se sente assim tão preparado, vocês têm aí o rei da avaliação, gente. Vocês têm o rei do T90 aí, o Eran e a Keren, são os que mais vendem protocolos, né? Então vocês têm que pegar eles aí e fazer de tudo para poder aprender da maneira profissional para vender os protocolos, entende? Porque isso vai alavancar ainda mais, não só a sua lucratividade, mas inclusive a possibilidade de você ter um novo supervisor por mês, tá? Entender que tudo isso faz parte do nosso negócio, mas a gente tem um único objetivo, que é ter um novo supervisor por mês, né? Um coquetel na semana, assim como eu falei, se você não tem jantar de negócio na sua cidade, faz no seu espaço. É muito simples, gente, muito simples. Só pegar o que a gente já tem de receita e agregar ali em pequenas porções para as pessoas experimentarem, falar dos produtos e falar do negócio, e assim você vai construir mais pessoas para o seu time, né? Ler todos os dias, escutar Eduardo Salazar, né? Já falei sobre isso, e participar do sistema. E para finalizar, eu só queria explicar que, por mais que a gente tenha o nosso flow, a nossa esteira pronta, né? É, eu queria deixar aqui para vocês a questão da filosofia do Mark, né? Porque o Mark Hughes, ele podia ter escolhido um sistema, tipo, ele podia ter falado, não, agora vou criar essa empresa e vou colocar os produtos para serem vendidos em farmácia. Então, vou criar os produtos da Herbalife para emagrecer e vou deixar só aqui em Los Angeles. Não, vou criar os produtos da Herbalife e vou colocar na televisão para vender, né? Ele poderia ter feito isso, mas não, ele escolheu o quê? O marketing de pessoa a pessoa. Por quê? Porque ele sabia que se uma pessoa comprasse, por exemplo, um shake na farmácia, o farmacêutico não ia ligar, e aí, fulano, você tomou seu shake hoje, né? Não ia ter esse acompanhamento. Mas o mais importante é a gente entender essa filosofia de marketing, não só para o nosso negócio de cuidar dos clientes e tudo mais, mas entender o poder dessa filosofia para o nosso negócio. Porque, gente, eu não tenho dúvida que aqui dentro da sala tem gente que ganha muito dinheiro com vendas. É bom? É muito bom. Cara, você ganhar hoje R$ 5.000, R$ 10.000, que a gente tem gente novinha que acabou de entrar no negócio, que virou supervisor, e está fazendo em tempo parcial. Os dois trabalham, faz em tempo parcial, comprou R$ 11.000 para virar supervisor e já vendeu R$ 8.000, vendendo protocolo, já está recrutando pessoas, porque a velocidade agora é essa, né? Porque a nossa esteira ela já está clara. A gente sabe que a pessoa é super possível, uma pessoa nova entrar e do nada já começar a construir um negócio para ganhar R$ 10.000. Então, isso já é algo surreal. Você ter algo na mão para oferecer para uma pessoa que ela entra e já ganha R$ 10.000 de lucro. Entende? E R$ 10.000 são R$ 10.000, né? Aliás, o que você faria aí com R$ 10.000 a mais no final do mês? Dá para fazer muita coisa. Mas o que eu quero que você entenda é que o que você já ganha com venda é um dinheiro abençoado, é um dinheiro muito abençoado. Mas a intenção é você entender que você não só pode ganhar esse dinheiro, assim como o Han usou um termo muito claro, né? Mas só para a gente entender, né? Não é nada assim, mas para a gente entender que o que você ganha com as vendas é um dinheiro de gorjeta, perto que você pode ganhar com o nosso plano de marketing, né? Porque assim como o Mark Hughes não só colocou os produtos para a gente levar de pessoa a pessoa, ele também fez essa questão de levar um negócio não só para uma pessoa, mas para centenas de milhares de pessoas e construiu o Herbalife no mundo todo. Então, imagina o tanto que você pode afetar
positivamente a vida de uma pessoa, mas entender que se você ganha 10, 20, 30, 40, 50 mil reais com vendas, você pode ganhar muito mais, levando a oportunidade de negócio para mais pessoas. E esse dinheiro que você ganha vai ser gorjeta perto do que você vai construir com o plano de marketing, sendo guest, milionário, presidentes, 20K, 30K, chairmans e founders, porque a oportunidade ela é igual para todo mundo, né? Então é isso que a gente tem que entender. Você pode ganhar 100% do seu próprio esforço ou 1% de 1.000 pessoas aqui no negócio da Herbalife, né? E o mais incrível é que aqui não importa se você é formado, né? Não importa a idade, às vezes você pode ter 70 anos, assim como meu pai, ou você pode ser um estudante com 16 anos, isso não importa, nunca importou no negócio da Herbalife, não importa o seu nível de educação escolar, né? Não importa a circunstância, inclusive, que você está, porque essa oportunidade ela é igual para todo mundo, né? O que importa é de fato o que você vai fazer para trabalhar e se colocar em ação para mudar de vida dentro do negócio da Herbalife. E assim como eu falei, você ganha muito dinheiro com vendas. E você já ganha esse dinheiro, né? E por que não você entender isso e também começar a construir o marketing multinível para você poder ter a sua liberdade, para você poder ter a sua renda passiva, para você poder deixar esse legado para sua família, que é algo que ninguém nunca vai estirar, né? Então a gente tem a prioridade, que é sempre fazer primeiras linhas, e não só trabalhar as primeiras linhas, mas entender que a gente tem um negócio grande, a gente constrói um negócio mesmo de verdade quando a gente tem uma pessoa e que a gente desce essa linha, né? Que trabalha a profundidade dessa linha. Aí sim a gente consegue ter um negócio, então não só recrutar as pessoas, mas inclusive trabalhar para ter as linhas, né, de pessoas, e aí coloquei esse slide aí só para a gente entender que às vezes a gente acha que a gente já tem muito, mas que a gente pode fazer muito mais, né? E foi um dos slides que o Jonathan mostrou no Honors. Pedir primeira linha, acho que aí tem 12. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12 primeiras linhas. Entender que tudo que ele tem até o sexto nível vieram de 12 primeiras linhas, né? De tabuladores. E que é surreal o que a gente pode construir com o negócio da Herbalife, e aqui é o que ele tem, né, de equipe, 114 guests, 34 milionários e 29 presidentes, e que se teve um evento que eu nunca vi tanto Sherman ser reconhecido foi esse Honors, né, então, de fato, a gente está no melhor momento para poder crescer dentro do negócio da Herbalife e entender que se tem algo que nos motiva diariamente, é o próprio plano de marketing, então a gente está muito focado, muito animado para poder crescer, né, no negócio e criar essa liberdade financeira. E, gente, se tem algo que eu posso deixar de fato que vai fazer muita diferença no seu negócio, é você fazer um esforço a mais e não só estar lá com a gente na extravagância, mas levar mais uma pessoa. Inclusive, acabando aqui, eu já vou ligar para um novo consultor, que ele está para fechar pedido, que ele vai ser supervisor para poder ir para a extravagância, então ele tem que fechar o pedido e já começar a ver a questão das passagens, porque aqui é desse jeito, a gente trabalha até o último segundo do segundo tempo para poder o quê? Levar mais uma pessoa nova para a extravagância, né? A gente já está aí focado, porque vai ter o quê? A Premier League, né? Eu tô fechando meu Premier League Platino, então vou sentar lá na extravagância com o Eran. Tá, Eran? Já guarda meu lugar lá na mesa de presidentes que eu vou estar lá. Porque esse é nosso foco, né? Trabalhar realmente para poder ter mais uma pessoa nova junto com a gente na extravaganza. Então, tá aí a data, né? De 20 a 22 de junho, vai ser sensacional na Arena Movistar. Dia 19 vai ter o Mastermind, né? Que tem a qualificação específica, mas é milionários, presidentes e guests. Quem faz 1.000 royalties está qualificado e tem a qualificação depois junto com o treinamento do Stefan e do Eric Work, você tem que ter 2 supervisores e 3 novos de 250 pontos. Então, muito provavelmente, se você ainda não está qualificado, trabalha para se qualificar, que vai valer muito a pena você estar lá junto com o Stefan e com o Eric Work, gente. Vai ser sensacional, né? Sexta-feira a gente tem a sessão de alto nível de liderança e sábado e domingo é aberto para todos os supervisores da Herbalife. Eu estou muito feliz e muito animada porque a gente tem aí a Leslie Stanford como convidada VIP, ela é nossa upline, né, ascendente, então a gente já conversou com ela lá no Honors,
E, gente, se tem uma pessoa que tipo, lembra muito, né? E tem a filosofia clara da Herbalife, assim, do Mark Hughes, de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa que faz piada, de ser uma pessoa que tem, assim, a Herbalife na íntegra mesmo é a Leslie, então vai valer muito a pena você estar lá e aprender com ela. A gente vai ter o Juan Miguel Mendonça, né, que também é sensacional, Michael Cole, Stefan Graziani, que é o nosso novo CEO da Herbalife, a médica, né, Rocio Medina, e vai ser um treinamento com mais de 20 mil pessoas, né, gente? Então vai ser sensacional. Faça de tudo para você poder estar lá. Aliás, tem quem está comprando passagem aérea agora está muito mais barato de quem já comprou antes, né? Agora até isso está ajudando a gente a levar mais pessoas, né? Então é o momento certo para a gente poder levar mais pessoas para a extravaganza. Vai ter a sessão de alto nível de liderança, né? Se você não fez 3 meses de 2.500, meu amigo, esse mês você tem que fazer o quê? 5.000 pontos e já se qualificar para essa sessão de alto nível. Então, esse é o nosso foco. Se você ainda não está qualificado, já se qualifique, né? Tem a qualificação especial para quem é equipe mundial ativo, já se qualifica automaticamente. E equipe mundial ativo que ganha bônus de 1% também está qualificado. Está terminando esse mês todas as qualificações do evento, né? Porque a gente sabe que é um evento grande e a gente pode e deve abusar de tudo que a gente pode ganhar da Herbalife. Então, a gente vai ter o Fast Line e os snacks saudáveis, que é acumular 15 mil pontos no período de qualificação, que começou em fevereiro e termina esse mês. Então, veja o quanto está te faltando, não só para o Fast Line, mas para o jantar de gala. Quem qualificou a equipe mundial ativo, equipe mundial, quem se qualificou nova equipe mundial nesse período já está totalmente qualificado pro jantar de gala. Não, gente, vai ser demais. A gente pode estar lá no jantar de gala com os novos equipes mundiais. Você olha assim para um lado, você vai ver um Chairman. Você olha para o outro, você vai ver um Founders. Você olha para o outro, ai, nossa, o CEO da Herbalife, entende? É nesse nível. Então, a gente vai estar lá no melhor lugar e com as melhores pessoas. Veja o quanto está te faltando e faça dessa semana a melhor semana para você se qualificar para tudo. Então, tem o Gala, tem o VIP, né? Que você, além de ter o evento e tudo mais, você tem um almoço, gente, café da manhã e almoço especial. E não é assim um almoço, tá? É o almoço, né? Que você senta na mesa, aí tem o prato, tipo, comida maravilhosa, sensacional. E Owners, né? O que a gente recebe no Owners vai ser na experiência VIP. E também tem as pessoas que vão ganhar as 2 diárias, né? No Hotel dos Presidentes, no Sheraton, fazendo aí os 35 mil pontos. Veja o quanto está te faltando. Esse é o último mês para você se qualificar. E pode ter certeza que vai ser o melhor evento de todos os tempos. E a gente vai sair de lá realmente com muito mais vontade ardente de mudar de vida, tá bom? Acho que da minha parte era tudo isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. E antes de mais nada, já queria aqui agradecer a atenção de todos vocês, tá? Obrigada. Obrigado, Rairena! Parabéns! Incrível! Se vocês perceberam, na última hora não teve nem tempo para respirar, Rairena. Então, gente, se alguém quer respirar, é agora, tá? Pode respirar, ok? Dá para sentir a velocidade. Gente, escreve aí, sucesso ama velocidade. Sucesso ama velocidade. Bem, cheguei ao Brasil há 2 dias atrás. Eu estou no tour pré-extravaganza, extravaganza e best. E eu quero só repassar algumas coisas assim pelo esse tour que eu estou fazendo primeiro. Amanhã, na cidade internacional de Caçapava, vou estar, Vale Paraíba, workshop supervisor Alberto Mil Pontos e em seguida jantar de negócios rumo a Chile, claro. No dia seguinte, 6 da manhã, estou pegando voo para Fortaleza. Vou fazer evento em Fortaleza em seguida, em Mossoró. Nosso grupo de Petrolina, Juazeiro, Recife, Caicó e Mossoró vai estar lá.
E, claro, vai ser incrível esse evento. Volto para STS dia 8 de junho de São Paulo, de Vinícius Copo, vou ser o VIP. Seguida, vamos para a Extravaganza, na volta, outro STS com Márcio Viana. Seguida, vou para Sudeste, Ipatinga, Valadares, região, e muitas outras coisas que ainda vai entrar. Importante, gente, como a Irene falou, Eu estou em tudo vale Londrina, a se pena se alguém arrumar. quer, eu estou em Ou seja, Londrina todo você tem que setembro. estar com clareza o que você quer desse negócio, entender que o nome do jogo são os números diários, e entendimento e clareza do flow que a Irena tão bem mostrou aqui, o flow, o fluxo, que eu, Eran, juntos com a Irena, Grazina e Renato, a gente está alinhado, claro, e seguida em setembro vou estar de volta para Best of the Best. Já estou voltando para Israel em 14 de julho, mas 3 de setembro já estou de volta para o Best of the Best e vai ser incrível. Gente, o Brasil está decolando. Estamos em um momento inacreditável. É momento de quem está focado decolar. A Irena passou todos as dicas de organização que está em momento, que está em movimento, e cabe a cada um de nós fazer a nossa vez. Nós vamos encontrar nessa ronda, nesse tour. Não pensa se você vai estar ou não, pensa quantas pessoas você vai levar e vai ser incrível. Irena, muito obrigado, de fundo do coração, no meu nome do Eran e de todo esse grupo.